civilização chinesa. Observa que essa parte bem amarelo escuro foi o período em que o imperador Qin governou, a dinastia dele, que foi de 221 antes de Jesus a 206 antes de Jesus. Observa que tem uma linha pontilhada, mas ela está parada. Por quê? Porque vai falar da muralha da China, que começa a ser construída no período que ele governa, mas que ele morre e ela continua nos outros períodos vindouros. Então, por isso, ela não chega a um determinado ponto, porque ela não estava pronta. Então, vamos lá. Começa aqui. É mais grande que isso? Maior. Maior que isso. Civilização chinesa. Aline, pode começar, por favor. A formação da civilização chinesa teve início por volta de 5.000 a.C., quando o povoamento foi iniciado ao redor do Rio Amarelo. O território chinês era muito vasto, marcado por diferenças geográficas de relevo, clima, vegetação, o que causou um desenvolvimento específico dos grupos em cada região. Vamos entender aqui, junto com a professora Tânia. Vários grupos, vários grupos. Então, você vai circular a palavra grupos. Esses grupos estavam praticamente todos ao redor de quê? Do Rio Amarelo. Do Rio Amarelo, que precisa de um curso d'água. Esses grupos, eles estão separados, são grupos individualizados, né? São tipo reinos individualizados. E eles vão conseguir formar o seu país, desenvolvimento. Eles vão desenvolver. Eles vão desenvolver. Porém, o território chinês era muito grande, que aqui está a palavra vasto. Muito grande e com diferenças geográficas. Ele possuía diferença de relevo, de clima, de vegetação. Então, esses grupos, eles vão ter desenvolvimentos diferenciados. Um grupo vai mais para a área da criação, outro mais para a área da agricultura, outros vão ter construções mais baixas, outros vão ter construções mais altas. Então, vai variar, porque o clima é diferente, o local é mais frio ou é mais quente, a vegetação é mais densa ou a vegetação é mais esparsa. O relevo é planície ou é planalto, ou é depressão. Então, vai variar de acordo com o local que cada grupo está, o seu desenvolvimento. Marcelo, pode ler o outro parágrafo bem devagar. Vai parando nos pontos. A China antiga foi governada durante muitos anos por uma série de dinastias, ou seja, pelo poder de governantes de uma mesma família. Então, vamos entender aqui. Só um minutinho, Marcelo. Então, está falando assim, são vários grupos. Então, esses grupos, no período da China antiga, era governado por alguém. Cada grupo tinha o seu governante, que eles vão dar o nome de dinastias. Né? São governantes de uma mesma família, mas cada um governa o seu grupo. O Bernardo, o grupo dele, o Germano, o grupo dele, o Davi, o grupo dele. Então, são as dinastias. Quando o Davi, o Bernardo, o Germano morrem, os filhos deles governam. Quando esses filhos morrem, os netos governam, porque eram grupos. Não era unificada ainda a China. E se não tiver filho? Aí eles resolvem lá na frente como que faz. Aí Pode já continuar. Marcelo, você. Tá. Após o fim de uma dessas dinastias, uma série de conflitos se sucedeu entre poderes
poderes locais para o controle do território. Então, vamos parar aqui. Após o fim de uma dessas dinastias, houve conflitos. Qual era o motivo dos conflitos? É que tem alguém que está pensando grande. Tem alguém que não quer governar um grupo. Tem alguém que quer governar todos os grupos de uma vez só. Estão percebendo que sempre vai ter alguém com uma visão maior do que a dos outros? Então, vai aparecer aqui alguém que quer governar o todo, não as partes. Marcelo. Tal período, intitulado Era dos Reinos Combatentes, teve fim em 221 a.C., quando governantes guerreiros unificaram a China a partir da formação de um império liderado pela dinastia Qin. Então, agora nós vamos ter o governante Qin. O Qin aqui, ele vai unificar esses reinos, vai unificar esses grupos e vai formar uma China única. Por isso fala unificar. Unificar é tornar um. Unificou, tornou um. Então, aqui depois do combate, era do combate, chamava Era dos Reinos Combatentes. Os reinos estavam se combatendo. Estavam duelando. Duelando em busca de quê? De ter alguém que vai governar o todo. Então, a partir disso, vai formar uma China unificada. Uma China só. Um controle só. Um governante só. E quem vai ser o governante? Vai ser o Qin Shi Huang. Ele vai governar. É ele que começou a fazer a muralha da China. Então, vamos lá. Mas antes de falar disso, nós temos aqui uma imagem. É uma escultura. Chama Escultura, presta atenção, dos Guerreiros de Xi'an, ou o exército do imperador Qin. O imperador Qin está falando aqui, ó, de duelar, de combater. Ele tinha um exército muito importante, grande, forte, e ele queria homenagear o seu exército. E ele também acreditava na vida após a morte. E ele acreditava que quando ele morresse, ele ia precisar do seu exército na outra vida. Então, ele mandou construir com terracota, que é uma espécie de argila, todos os integrantes do seu exército. Ele mandou fazer todos os soldados do seu exército, mas em tamanho real. E mandou personalizar o rosto. Os rostos não eram tudo iguaizinhos, eram os rostos de todos os seus soldados. O rosto do Germano, do Nicolas, do Marcelo, do Bernardo, do Davi, do Henrique, todos os rostos de todos os soldados, em tamanho real. E além deles estarem com o tamanho real, eles carregavam o seu armamento. Ele mandou construir, e isso foi construído num mausoléu. O mausoléu é um castelo, onde serve para enterrar mortos. Então, era lá que ele ia ser enterrado. Então, em algum lugar subterrâneo desse local, ele mandou fazer o seu exército ali, de terracota. Fala, Germano. Tia, quantos anos ele demorou para esculpir isso? Ah, um tempo grande, né? Porque você pensa para você ver. Imagina, vamos pôr assim por baixo, que ele tivesse 300 soldados. Até fazer todos ia demorar. Porque isso não faz um soldado por dia. Tamanho real ainda? Tamanho real, com arma, e o rosto personalizado, não era tudo iguaizinho? 1 mês para fazer um. Ia demorar. Vamos lá. Então, vamos ler aqui. Escultura dos Guerreiros de Xi'an, ou Exército do Imperador Qin. Uma coleção de mais de 8.000 guerreiros foi encontrada no mausoléu do imperador na China.
Os soldados foram esculpidos há mais de 2.200 anos em tamanho natural, com expressões faciais individualizadas e portando armas verdadeiras, como arcos e lanças. Qin Shi Huang ordenou a construção de um exército de argila antes da sua morte, pois os soldados seriam para ele a sua tropa no outro mundo. O imperador Qin Shi Huang instituiu um governo centralizado, um governo único, um governo. Não está falando vários reinos, um governo. Nesse governo centralizado, ele era o governante, ele era o imperador. Nesse governo centralizado, ele também vai unificar a moeda. Nesse governo unificado e com moeda, ele estabeleceu um calendário. Nesse governo centralizado, com moeda única e com um calendário, ele colocou um sistema único de escrita, padrão, e ainda colocou um código de leis padrão. Então, aqui ele tinha código de leis, moeda, calendário, escrita e onde ele governava. Quem é ele? Qin Shi Huang. Então, aqui vocês vão colocar para a tia Tânia dentro de um retângulo caprichado. Na prova bimestral, a Índia e a China ainda vão estar na avaliação de vocês. Bimestral, né? Bimestral, é. Está quase chegando as férias, e falta um mês para as férias. As férias começam dia 10 de julho. Hoje são 8, está quase chegando. Quanto tempo dura as férias, tia? Eu acho 20 dias. quase um mês. É, Vai ser lá pelos dias 10. Ah, tia, 20 dias tá ótimo. Nossa, excelente. Vai dar para dar um refrigério grande. Continuando. Para manter o território protegido, ele vai construir a muralha da China. Então, se perguntar aí no teste de vocês, quem iniciou o processo de construção da muralha da China? O imperador Qin Shi Huang. Ele conseguiu ver o término da construção? Não. Não, Ela só vai terminar no século XV. E ela vai ter... Ele já deve ter morrido, né? Ele já tinha morrido. E essa muralha, ela tem qual extensão? Ela tem 20.000 quilômetros. E ela tem 7 metros de altura. Né? Isso aí foi colocado bloquinho por bloquinho. Como que é? É pedra, né? Pedra. Então, aí teve os escravos, não sei, os soldados, que colocou bloquinho por bloquinho. Isso. Nossa! É. Isso aí. Qual foi a intenção da construção da muralha da China? Evitar possíveis invasões. Essa construção da muralha da China possibilitou o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque ela ia servir de estrada para os comerciantes. Então, os comerciantes passavam por ela, iam e vinham de determinados locais, levando compras ou vendas de mercadorias. Então, vai facilitar, vai ampliar o desenvolvimento econômico, pois servia de estrada para os comerciantes. Né? Ao invés deles passarem por dentro das matas, atravessando rios e tal, eles passavam pela muralha, que era muito mais prático. De boa, Né? Agora nós vamos falar de religião, filosofia religiosa. Vamos lá. O Império Chinês do período imperial, né, o período onde a China era um império, ele foi marcado
pela propagação. O que é propagação? Quando se acontece, propaga várias, diversas filosofias religiosas. Entre elas, nós tivemos o confucionismo, coloca aí para a tia Tânia, o budismo e o taoísmo. Então, nós vamos primeiro falar do confucionismo. O confucionismo vem de um filósofo chinês chamado Confúcio. E ele dizia que a base do confucionismo estava entre a harmonia da natureza e do universo. Ele dizia, quando o ser humano consegue manter a natureza e o universo em harmonia, tudo vai trabalhar em prol do altruísmo, da fidelidade, da integridade e do dever de justiça. Então, o homem, assim, conseguiria alcançar a sua harmonia. Você não vê a própria natureza se destruindo. E você não vê o universo próprio se destruindo. Quem destrói a natureza é o ser humano. Por isso, atualmente, fala-se tanto em meio ambiente, fala-se tanto em não poluir, em não degradar, em não queimar, em não desmatar. Por quê? Porque procura-se essa harmonia. A natureza, que é o meio ambiente, estando em harmonia, a vida do ser humano é mais leve, é mais fácil. Então, para o Confúcio, tudo estava entre uma harmonia do ser humano, da natureza e do universo. Quando o ser humano e a natureza e o universo, tudo estava organizado, a vida do ser humano era melhor. Isso acontece hoje. Se a gente está bem conosco mesmo, se a gente leva uma vida regrada, dentro dos padrões que a gente precisa, que a gente tem uma religião, que a gente não destrói a natureza, que a gente não gasta mais do que pode, que a gente respeita a individualidade do outro e que o outro nos respeita, nós vamos alcançar a harmonia. Nós temos filosofia religiosa diferente, porque a gente tem um Deus que é diferente do confucionismo, mas tudo gera para a harmonia. O budismo é a próxima. Aqui no budismo, o budismo veio da Índia para a China, porque havia uma troca de comerciantes entre a China e a Índia. Então, esses comerciantes indianos trouxeram para a China o budismo. E o budismo, ele tem o seguinte propósito, a busca da paz interior. Por isso que hoje a gente tem alguns exercícios no Brasil, algumas teorias de meditação, né? Zen. O que é o estar meditando? É a busca da harmonia interior. Eu penso no que não está bom e procuro melhorar. Porque todo mundo está aqui em busca de uma melhora. Porque ninguém nasceu para perder. Todo mundo nasceu para ser vencedor. Vencer em busca do meu eu interior bom. Para eu vencer, eu tenho que ser bom. Porque quando eu desejo o bem para a Sofia, o bem bate na Sofia, entra na Sofia e volta para mim. Então, é uma partilha de bem. Quando eu desejo o bem para ela. Quando eu desejo o mal para a Sofia, o mal bate na Sofia e não entra e volta tudo para mim. Então, para quem que fica o bem? Fica para a coletividade, fica para o todo. Então, o bem é distribuído. E para quem que fica o mal? Para quem deseja o mal. Só quem deseja o mal. Para quem deseja o mal. Né? Então, por isso, a gente tem que sempre desejar o bem, que é o bem bate o outro e volta para você também.
E quando você deseja o mal, ele volta só para você. Então, você está perdido. Né, Sofia? Agora, nós vamos falar aqui do taoísmo. Então, vamos circular essa palavrinha nova aqui. Diferente para nós. O taoísmo. Apareceu alguém aqui, o Laozi. O Laozi é o autor dos conceitos do taoísmo. Ele era um filósofo e ele observava a natureza. E ele percebia que natureza, tudo tem o seu oposto, né? A parte que é seca, a parte que é alagada, a parte que tem muita vegetação, a parte que não tem vegetação. A parte com muito sol, a parte com pouco sol, a parte com muita chuva, com pouca chuva, a parte com neve, a parte sem neve. E ele começou a observar isso no ser humano, que o ser humano tinha o homem e a mulher, que tinha também o bem e o mal, que também tinha o bonito e o feio. Então, ele observou que tudo tinha o outro. E que ele fez esse símbolo. Que dentro do bom nós temos o ruim, que dentro do ruim nós temos o bom. Então, por isso ele fez esse círculo, onde ele colocou uma parte branca e uma parte preta. Dentro do preto tem a branca, dentro da branca tem o preto. Ou Não seja, sabia que tinha significado, não, tia. então, nem tudo é do jeito que a gente pensa, tem o diferente. Mas tudo isso contribui para a busca do bem. Quando você tem o mal serve para você pensar que ele não é bom e que você precisa alcançar o bem, o melhor, o bom. Então, nós temos que alcançar o melhor. Nós estamos aqui nessa vida para alcançar o melhor. E para alcançar o melhor, eu não preciso passar em cima de ninguém, pisotear ninguém. O mundo tem espaço para todo mundo. Aí eu quero ser médico. O Bernardo também. Nós dois podemos ser bons médicos. Eu dentro do meu, ele dentro do espaço dele. Né? Então, assim, a gente sobe junto, Bernardo e eu, e não pisoteando um ao outro. Então, assim, nós somos diferentes, mas juntos em busca do todo bom. Assim foi criado o conceito da ordem do universo. Para Laozi, essa harmonia do mundo, especialmente do mundo natural, que era o Tao para ele, o homem só conseguiria compreender o Tao e preenchê-lo com a força da meditação. Por quê? Quando as pessoas têm o hábito de meditar, de orar, né? Porque tem pessoas que não ficam assim meditando, mas ficam orando, procurando o bem. Então, ele vai ter um espaço reservado em si para o melhor. Quando esse melhor entra nele, provavelmente a gente está caminhando em busca do bem coletivo. Quando eu desejo o bem para o Germano, o bem para o Bernardo, quando tem uma empatia entre nós, né? Então, isso compete para as pessoas pensarem bem da gente. Quando eu penso bem do outro, o outro pensa o bem para mim, nós estamos num bem coletivo. E esse bem coletivo, quando ele é bem administrado, ele tem a tendência de crescer, expandir. E isso é bom para todos nós. É a busca do bem universal, universo. Então, todas essas filosofias religiosas aqui caminham em busca da harmonia da natureza, do universo e do ser humano, que é o mesmo que acontece conosco hoje, independente se nós somos do taoísmo, do budismo, do cristianismo,
né? Do judaísmo, do islamismo, o que nós queremos? O bem nosso. Quando eu quero o meu bem, eu tenho que querer o bem do próximo. Porque eu não sou ilha, eu não vivo sozinha. Como é que eu quero o meu bem e não quero do meu irmão? Eu vou viver feliz e meu irmão infeliz? Aí eu não sou feliz também. Então, a gente tem que querer o bem do todo, para a coletividade. Nossa, essa aula tá sendo escola da inteligência. Vamos aqui ver se funciona esse QR Code aqui. Parece que vai dar certo. Parece, né? Eu vou colocar o quê? Vou ligar meu computador aqui no cabo, que vai estar acabando aqui a bateria. Só um minutinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui primeiro, que eu acho que está faltando eu colocar o volume. Você compartilhar a tela e share sound. O som coloquei. Vamos ver se vai dar certo, Bernardo. Tem hora que eu acho que isso não é meu computador, não. Acho que são esses QR Codes que não estão muito bem instalados. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Não vai, ó. Uai. Vou ver se eu faço de outro jeito aqui. Espera aí que eu vou escanear o meu QR Code aqui e vou tentar arrumar de outro jeito. Ver se tem jeito. Se não tiver jeito, a gente vê outra maneira. Foi. Foi? Opa. Não, pera, na verdade, eu acho que não. Pera aí, tia, clica pra começar. Foi. Pra mim, Tá saindo som. Aí deu. Tá dando certo? Sim. Grandes civilizações. A China Antiga, primeira parte. A China é enorme. Basta olhar no mapa para se dar conta da imensa extensão territorial que ocupa. Nossa, é como se fosse a metade de um continente. É verdade, é enorme. É tão grande que existem diferentes climas e paisagens que atravessam o território chinês. A China é um mundo em si mesma, com florestas fechadas, desertos vastos, montanhas insuperáveis, pradarias férteis, pântanos densos e planícies congeladas. Brrr! Há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. A formação do Império.
Traçando uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. Foi aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecederam esta grande civilização. Sabem quando? 5.000 anos antes de Cristo. Nossa, faz 7.000 anos! Esses povos cresceram e se desenvolveram, mas por volta de 1500 a.C. foram dominados por terríveis governantes chamados Shang. Como todos eram descendentes da mesma família, receberam o título de dinastia. A dinastia Shang durou mais de 700 anos. Depois, a dinastia Shang foi substituída pela dinastia Zhou. Mas em seguida, várias famílias queriam o poder, então virou todos contra todos. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Reinos Combatentes. E durou até o ano 221 a.C., quando uma nova dinastia de governantes guerreiros, a dinastia Qin, conseguiu unificar o país e estabeleceu o império que deu nome à China. Qin Shi Huang proclamou-se imperador, o primeiro de toda a história da China. Ele era considerado filho do céu, ninguém podia discutir nada com ele e seu poder era considerado mágico. Eu discordo! O Senhor dos Homens não podia brincar, não cantava nem ria. Devia manter-se sempre de pé e seus movimentos eram lentos demais. Qin Shi Huang foi o organizador do império. Ele construiu um sistema de estradas e canais para facilitar o comércio, e então todos começaram a usar o mesmo dinheiro, o mesmo calendário e até a mesma escrita. E ele impôs um sistema de leis. Mas havia pessoas que não gostavam de Qin Shi Huang. Então, o povo começou a tomar cada vez mais nojo dele, e representando todo o povo, 460 sábios se opuseram às medidas criadas pelo imperador. Qin Shi Huang não hesitou e mandou matá-los. Todos os livros dos sábios da China foram queimados em grandes fogueiras. Se tem uma coisa que a história nos ensina, é não ter raiva de alguém que tem poder ilimitado. A Grande Muralha. Qin Shi Huang tinha outra preocupação além de derrotar os revolucionários. O império era frequentemente atacado por bárbaros vindos do norte. Qin Shi Huang queria mantê-los afastados. Mas como? O plano dele era simples. Ele decidiu construir um grande muro para que nenhum exército inimigo pudesse atravessar as fronteiras do império. Essa seria uma das maiores construções da história da humanidade. A construção da muralha foi iniciada durante o reinado de Qin Shi Huang, mas ela continuou por várias etapas, e este processo durou mais de 2.000 anos. No final, o muro tinha mais de 9 metros de altura e chegou a medir 7.300 quilômetros. O equivalente à extensão de toda a América do Sul. A muralha acompanha vales, montanhas e desertos e une mais de 25.000 torres de vigilância. Construir essa muralha exigiu um esforço sobre-humano. Para isso, o imperador reuniu milhares de homens que trabalharam como escravos, seguindo uma disciplina militar. Muitos deles morreram de exaustão e seus corpos eram enterrados dentro dos muros em construção. Então não era apenas a maior muralha do mundo, mas o maior cemitério do mundo. A muralha não só serviu de defesa, mas também ajudou a unificar o império. Já que por cima dela havia uma rota, através da qual era possível viajar de uma ponta à outra no território. Assim, muitas caravanas de comerciantes podiam transitar e vender suas mercadorias sem medo de serem surpreendidas por bandidos ou ladrões. Transitar por esse caminho agora é tranquilo. Mas vamos voltar a Qin Shi Huang. Quando o imperador chegou ao fim de seus dias, ele decidiu que sua morte tinha que ser tão importante quanto sua vida. Os chineses acreditam que você pode levar objetos consigo para o outro lado da vida. E Qin Shi Huang não ia levar pouca coisa. Ele mandou construir uma tumba na qual colocou um exército de 8.000 estátuas de guerreiros de terracota. Mas não eram cópias de um mesmo molde. Cada estátua era uma cópia exata de pessoas que haviam acompanhado o imperador quando ele estava vivo. Porém, se alguém ousasse entrar na tumba para perturbar o sono do imperador, arcos disparavam flechas automaticamente. O Mestre Kong. Em 551 a.C., enquanto a China estava em plena era dos reinos combatentes, nasceu um homem muito especial.
Com o passar dos anos, tornou-se um grande sábio que, com seus ensinamentos, criou uma doutrina que caracteriza a cultura chinesa ainda hoje, 1500 anos depois. Esse homem, Confúcio, nasceu numa família pobre. No entanto, isso não o impediu de estudar e trabalhar muito, até se tornar ministro de um dos reis que lutava. Pessoal, eu passo o restante para vocês na próxima aula. Nós paramos no minuto 7. Por quê? Porque agora é o recreio. Vocês precisam ir para o recreio, porque depois vocês vão ter palestra. Não podem se atrasar. Ô, tia, eu não ia ficar perto desse homem de jeito nenhum. Sai fora. Bernardo, é você que vai ser o... Aham, a Helena tá aqui. Ô, tio, faz a chamada, não? Vou fazer rapidinho. Qualquer coisa te manda print. Aline, Presente. oito. Amanda, Presente. Ana Carolina, Presente. Antônia, Bernardo, Presente. Presente. A Ana Antônia Clara, tá presente, eu também. Ana Clara. Desculpa, Clara Helena, Presente. Davi, Presente. Eduardo. Tá aqui não. Tá não? Não, ele vai pro catalão, acho. Ah, tá. Germano, Presente. Heitor, Presente. Helena, Henrique, Faltou. Henrique, Faltou. Faltou. João Felipe, Faltou. João Pedro, Faltou. Laura, Presente. Lucas, Faltou. Faltou. Luiz Felipe, Faltou. Faltou. Marcelo, Presente. Mariana. Tá Mariana, tá aqui Ela tá não. aqui, só que eu não Ela respondo. tá, mas não tá não. Nicolas, Presente. Sofia, Presente. Tiago. Presente. Pessoal, eu já disponibilizei a prova para vocês, viu? Qualquer coisa vocês falam comigo. Tchau. Uma Beleza. prova? Tchau. Ah, tá no...